De volta com o seu estilo de vida e agora é hora de entrevista. Onde foi parar a chave do carro? O que eu vim fazer aqui mesmo? A gente tem esses brancos no nosso dia a dia e muitas vezes atribui a idade e até a correria diária que todos nós nos submetemos. Mas é importante que você analise também o seu cardápio, é verdade. Os alimentos podem influenciar sim na nossa memória e na qualidade do nosso cérebro. Quer dicas sobre esse assunto? Então fique por dentro. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista e coordenadora de pós-graduação, Esther Mourão, que já está aqui ao meu lado. Esther, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Esther, então, realmente os alimentos têm uma influência nessa questão da memória? Bom, os alimentos, eles têm uma influência, de modo geral, em todo o organismo. Para o pleno desenvolvimento do organismo, eu preciso selecionar melhor os meus alimentos. Correto. E aí vem a memória, né? As pessoas às vezes acham que é mais fácil ir à farmácia e comprar um medicamento do que se preocupar com a sua alimentação, selecionar os seus alimentos. Isso é verdade. Então veja, geralmente quando a gente fala sobre alimentação saudável, a gente fala de um modo geral. Mas como hoje o assunto é sobre memória, alimentação e memória, a gente vai falar de alguns alimentos que favorecem a memória. Primeiro, o mito do ovo. Né? Muita gente diz assim, eu não posso comer, vocês não podem comer ovo. O próprio profissional muitas vezes não recomenda. E aí você deixa de comer o ovo, mas o ovo protege a memória. Isso acontece com muitos alimentos. Estudos mostram que uma hora eles são benéficos e outra hora nem tanto. Produção, traz uma aguinha para a nossa entrevistada. E uma hora eles são benéficos e outra hora nem tantos. Então a gente fica nessa indecisão. Mas no caso do ovo tem os seus benefícios e os seus malefícios. É importante ficar atento. Por isso que a gente tem que também ficar atento à evolução da ciência da nutrição, da pesquisa. E vocês profissionais fazem esse acompanhamento, Isso, não é mesmo, a gente, para estar atualizado, participa de eventos científicos, congressos, que isso faz com que a gente acompanhe a evolução da ciência da nutrição. Então, o ovo era um vilão antigamente. As pessoas não comiam ovo em virtude do colesterol. Pela grande quantidade de colesterol que ele tem. Mas o ovo, principalmente a gema, onde está o colesterol, também tem uma substância que é chamada de biotina. Essa substância, ela é fundamental para garantir uma boa memória. Principalmente porque ela vai compor as células do sistema nervoso central, os neurônios. Ela vai ajudar para que os neurônios tenham uma atuação maior no cérebro. Tá certo. Por isso que é importante utilizar o ovo. Esther, eu vou dar uma pausa para você beber uma aguinha. Vamos chamar agora a repórter Naine Carvalho. Ao vivo, ela traz informações pra gente sobre a greve dos médicos que está ocorrendo aqui em Manaus. Bom dia, Naine. Vamos chamar depois? Tá certo, então. Daqui a pouco, então, a gente conversa com a Naine Carvalho sobre esse assunto que é tão importante porque mexe diretamente com a questão da saúde aqui no nosso município. E também falando em saúde, vamos continuar o nosso bate-papo sobre os alimentos que influenciam a memória. Além do ovo... A gente falou do ovo, né? Isso. Então, na verdade, por exemplo, as pessoas também têm o hábito de, por exemplo, estamos dando a entrevista falando que o ovo é importante para a memória. Então, vou fazer um concurso, eu vou comer ovo todos os dias, 10 ovos. Aí você vai arrumar um outro problema. Por isso que é importante na alimentação o equilíbrio. Então eu vou procurar um profissional nutricionista, vou dosar o meu colesterol e vou acompanhar para evitar. Se eu tenho problema de colesterol alto, que algumas pessoas têm, a gente chama de dislipidemia familiar, isso pode favorecer e aí eu não vou poder utilizar o ovo. E aí eu vou usar outros alimentos, como o nosso peixe. Antes da gente partir para o peixe, eu acho que é importante a gente salientar aquela questão na saúde. A pessoa é um indivíduo e tem que ser analisado na sua individualidade, não é isso? Isso. Não é porque o alimento fez muito bem para mim que a minha vizinha, o meu amigo, o meu familiar vai poder também entrar na mesma dieta, usando os mesmos alimentos. É isso mesmo. Na verdade, os alimentos eles não têm nenhuma contraindicação. Claro. Exceto o excesso dos alimentos. Independente, tem muitos profissionais que utilizam muita clara do ovo, por exemplo, os atletas. Então, em função da albumina, que é uma proteína,
que é um aminoácido, eles utilizam muita clara de ovo. Isso também a gente não recomenda, tá certo? O alimento ele tem que ser consumido na sua forma adequada. E como a gente vai partir falou, para o peixe daqui a pouco? Mas assim, por exemplo, queria só retomar a sua pergunta. Como você falou em relação ao excesso, eu posso e você talvez não possa. Se eu sou diabético, eu realmente não posso ter o mesmo padrão alimentar que você. Claro, claro, é verdade. Então eu tenho que procurar um profissional nutricionista para fazer um plano alimentar para mim. Agora sim, a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo e vamos conversar então com a repórter Naine Carvalho, que vai trazer informações para a gente sobre a greve dos médicos que ocorre aqui em Manaus. Bom dia, Naine. A greve dos médicos continua e eles já estão concentrados, como prometeram, o segundo dia de paralisação aqui em frente ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Entre as pautas, eles são contra a contratação de médicos cubanos, também as questões de melhorias para a saúde, melhores condições de trabalho. Converso aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor Mário Viana. Qual é a principal pauta de vocês? A nossa principal pauta neste momento, a nível nacional e regional, é que o governo federal faça um investimento maior na saúde. Passe a investir pelo menos 10% da sua receita corrente bruta e não somente 4%. Que siga o exemplo da Argentina, do Uruguai, que investe em média 20%. Dessa forma, os governos estaduais e municipais poderiam oferecer, acredito, com uma gestão profissional, transparente, uma saúde pública de melhor qualidade. Amanhã também deve acontecer o terceiro dia de paralisação e após essas paralisações, é possível acontecer uma paralisação bem maior que esta? Com certeza. Amanhã será então o terceiro dia de paralisação, o primeiro foi no dia 23, o segundo hoje e amanhã o terceiro. Nós estamos unidos, os médicos, junto com os médicos residentes, os acadêmicos de medicina, da UEA, da UFAM e da Newton Lins estão conosco e nós entendemos que à noite nós vamos nos reunir e decidirmos qual vai ser o destino do nosso movimento aqui. Se nós vamos aguardar uma posição a nível nacional, que vai se reunir as entidades médicas em Brasília nos dias 8, 9 e 10, onde será tomada uma decisão, possivelmente com um indicativo de greve a nível nacional. Independente disso, nós estaremos, como já disse, nos reunindo no dia 31, amanhã à noite, no Conselho de Medicina, para avaliar esses dias de greve e tomar as nossas decisões a nível regional. E estas pautas também elas já foram levadas até Brasília para a Federação dos Médicos. Converso aqui com o doutor Altair Pires, ele que é acadêmico da UEA. O senhor participou desta reunião, o que foi discutido? A gente fez uma avaliação sobre a questão da medida provisória da presidenta Dilma, a medida provisória 621, que intitula o Mais Médico. E segundo a avaliação do governo federal, da própria avaliação da FENAM, que é a Federação dos Médicos do país, esse projeto ele já nasceu errado, ele já nasceu com erros e precisa ser reajustado e ser revisto. Ele fere, inclusive, uma série de leis trabalhistas e que não adianta só contratar o médico e levá-lo para o interior do estado, sem condições de estrutura nenhuma e muito menos direitos trabalhistas. Tá? Obrigada pelas informações. Então, Denise, como acompanhamos, eles estão concentrados aqui em frente ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e devem seguir até o centro da cidade e se concentrar, vão seguir em carreata e parar lá no centro da cidade, em frente ao Palácio Rio Branco. Volto com você. Correto, Naine. Obrigada pelas suas informações. Durante a programação do Amazonsat, você acompanha a cobertura completa dessa manifestação dos médicos que está ocorrendo aqui em Manaus. A gente sabe que o Brasil inteiro passa por uma série de manifestações, de reivindicações que saem aí do seio da população e os médicos são uma categoria que resolveram, então, paralisar para fazer algumas exigências, isso em nível nacional. Vamos ver, acompanhar durante o decorrer do dia e a semana como isso se desenrola. Aqui no Estilo de Vida a gente vai continuar com o nosso bate-papo sobre alimentos que influenciam na memória. A minha entrevistada é a nutricionista e coordenadora de pós-graduação, Esther Moron. Esther, falamos sobre o ovo, que tem uma influência positiva no caso da memória, né? Já falamos que influencia também de outras formas na alimentação. E o peixe? Você começou a falar sobre o peixe. O peixe realmente é um alimento que a gente vê uma série de benefícios. Na memória também? Com certeza. Inclusive, já existe um ditado em relação a isso, né? Que a gente
tem um benefício muito grande em relação ao consumo de peixe. E aqui no Amazonas, principalmente, porque nós temos uma fartura de peixe. Apesar de hoje o peixe estar mais caro do que a carne, e apesar de nós vermos muitos peixes sendo jogados fora, né? Então é uma coisa assim que a gente não dá para entender. Mas vamos falar de peixe e memória. Então o peixe, ele tem o ácido graxo ômega 3, Correto. que também funciona, ele é um antioxidante e funciona na proteção, protegendo o envelhecimento das células do nosso cérebro. Por isso que ele é importante. Nós estamos falando exclusivamente sobre o ácido graxo ômega 3, mas também fósforo tem no peixe e que nós deveríamos consumir mais peixes. Existe também uma ideia de que esse tipo de gordura, e veja que isso é um tipo de gordura, e as pessoas, não posso comer gordura. Pode, o problema é quando você frita o peixe. Claro, não é o alimento alimento. que influencia. Os alimentos, eles não são problemas, eles não são proibidos. O que acontece é a forma como eu como e a quantidade do alimento que eu como. Essa que é a questão. Tá certo. Então o peixe, ele tem que ser comido cozido, que é mais saudável, ou assado, seja de brasa ou seja de forno. Tá certo, então. Olha, a gente vai continuar esse nosso bate-papo no próximo bloco, tirando mais dúvidas sobre esse assunto. Estamos falando sobre alimentos que influenciam na memória. A gente sabe, como a Esther bem falou, a nossa entrevistada de hoje, que os alimentos influenciam de uma forma geral do nosso organismo. Mas hoje o assunto é a memória e a gente continua no próximo bloco. Até já! O sonho da flecha e ter no arremesso um alvo